Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Agradeço os 626 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado mesmo. E sempre digo que você gosta do canal, do conteúdo, das lives, das entrevistas, da perspectiva que nós temos, analítica, crítica, propositiva. Indique a uma amiga, uma amiga. É muito fácil, canal no YouTube, Marco Antônio Villa. Diga para ativar o sininho com suas notificações, coloque like no que vocês gostarem e utilize, como vocês bem fazem, a parte dos comentários. Lembro também, postamos a última entrevista, temos agora várias programadas agora para essa semana, inclusive de outro grande economista, eu não vou falar ainda, mas postamos o João Manuel Cardoso de Mello. Puxa vida, raríssimas entrevistas com o professor João Manuel, uma figura célebre, todo mundo sabe, mais de 50 anos do debate econômico, autor de um dos clássicos aí da historiografia econômica brasileira, o Capitalismo Tardio, né? Então, muito interessante, rarissimamente ele dá entrevista há muito tempo, faz questão, inclusive, de ressaltar isso. Assista a entrevista com o professor João Manuel Cardoso de Mello. E o conjunto das nossas entrevistas. Temos mais de 130 entrevistas, boa parte delas atemporais. Ou seja, vocês podem ver, por exemplo, o professor Roberto da Mata, é atemporal, as questões no campo da antropologia. E tem várias outras que, inclusive, eu prometi, mas ainda não tive tempo de selecionar alguns recortes que me parecem muito importantes para a gente repostar. Bem, falando em repostar, eu queria lembrar ainda sobre as entrevistas, que, poxa, tive a notícia triste, do falecimento do professor Francisco Verfort, e eu creio que a última entrevista que ele deu, ao menos em vídeo, se não foi a última, foi a penúltima, foi aqui, no canal, no meu canal, né? O professor Francisco Verfort foi meu professor na pós-graduação da USP, escreveu clássicos sobre o pensamento político brasileiro, sobre a política brasileira, vamos lembrar o populismo na política brasileira, entre outros livros, né? Desde os anos 60, publicando, escrevendo. Puxa, tem uma enorme importância no pensamento brasileiro. Nós entrevistamos aqui, foi uma conversa muito boa, muito agradável, né? E creio que foi uma das, se não foi a última entrevista que ele deu, ao menos por vídeo, tenha sido ao meu canal. Então, fico muito triste, lamento muito a morte desse grande professor, e assisto a entrevista do professor Verfort, que vocês vão gostar. É só colocar aqui na chamadinha, na busca, coloque Francisco Verfort, lá vocês vão encontrar a entrevista do professor. Lembro também que nós criamos o clube é um clube de membros, o clube é uma coisa muito legal, nós já postamos 4 conteúdos, agora temos mais 2 conteúdos a serem postados no próximo final de semana, e dependendo do andar da carruagem, sempre vai ter um conteúdo extra que eu vou comunicando aqui a vocês, né? Uma coisa bem bacana, cliquem lá no clube de membros, tem todas as informações, selos, emojis, o conteúdo, e é um momento importante, né? Também de apoio aqui ao canal, é uma luta que nós estamos travando, não é fácil todo santo dia, e é uma pressão muito grande. Cliquem ali que vocês vão encontrar as informações adequadas e o conteúdo exclusivo, sempre no sentido de agregar a reflexão sobre o Brasil de forma independente, crítica, republicana, sem ter rabo preso com ninguém. Lembro também no Twitter, Vila Marco Villa, para vocês me seguirem, no Instagram, @MarcoAntônioVillaOficial, e na plataforma de curso, www.cursodovilla.com.br. Lá tem todas as informações sobre os 3 cursos que oferecemos, ou seja, História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil, o que é fascismo. Basta, portanto, acessar www.cursodovilla.com.br. Bem, temos uma série de outros assuntos, mas eu não queria deixar de dizer o seguinte, no campo que eu falei anteriormente, da questão da pressão e tal, é duro, porque o doutor Alexandre Fidalgo é meu advogado e sempre me defende com muito bem, muita inteligência, várias vezes fomos até o Supremo Tribunal Federal para nos defender dos nazifascistas bolsonaristas. Mas eles não param. Mas eles acham que com isso eu vou ficar de alguma forma preocupado com eles, tal. Ao contrário, vou continuar da mesma forma como estou aqui e com a mesma linha reta. E vocês que me acompanham, eu estou no Jornal da Cultura há uma década lá, os que leem meus livros, os artigos da Folha, Estado, Globo, tudo por sempre onde escrevi. Agora eu escrevo na Isto É, né? Vou também escrever também no UOL e por aí vai. Então, vocês sabem mais ou menos o meu pensamento. São mais de 30 anos de você participando, debatendo das grandes questões nacionais, além de todos os livros que eu escrevi, e são muitos, estamos chegando, acho que esse que sai agora pela Planeta, pelo selo Crítica,
acho que por volta de setembro, eu já entreguei e tal, deve ser o 40º, ou próximo disso. Então, eu vou continuar do mesmo jeito, mas eu só comunico a você que eles ficam, e eles tentam fazer uma espécie de bullying judicial, vamos chamar de assédio judicial, como tem inclusive sentenças de juiz, nós ganhamos todos, né, os processos, e tem um agora aqui, um rastaquera. O que é o rastaquera? Um conceito meu, elite rastaquera, quer dizer, rastaquera é uma palavra francesa, né? Tá lá na opereta do Offenbach, né? Chamado A Vida Parisiense, no personagem brasileiro, eu já contei essa história, um dia eu posso recontá-la, mas eu inventei lá o elite rastaquera, que é uma fraçãozinha desse tamanho, claro, da elite brasileira, mas que tem dinheiro, né? Um pessoal bem pequeno, e tem muito dinheiro, mas é um pessoal culturalmente medíocre, e em termos políticos, nazifascistas. Liberais não, que liberais? Eles tentam travestir o nazifascismo com o liberalismo. Então, eles ficam sempre incomodando, fazendo ações na justiça, e um deles, um bobalhão, um bobão, né? Fica mandando através do seu advogado termo não sei o quê, não sei das quantas, e me disse o Du aí que eu fiquei rindo, que eu não posso falar a palavra, eles querem censurar, eu não posso falar a palavra faca. Em nome de Jesus, Deus no comando, eu não posso falar faca. Como que eu não posso falar faca? Primeiro, eu nunca falei faca nesse espaço, agora eu vou falar todo dia faca, 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 só porque falou que eu não posso falar. Então, para mostrar como ignorante é esse aí, esse antissemita, nazifascista, né, que diz que eu não posso falar faca, e eu falo faca quantas vezes eu quiser, né, porque eu sou garantido pela Constituição que eles odeiam, porque eles são hitleristas aqui, né, e querem campos de concentração, gente da pior espécie. Então, aqui a gente não tem medo de ninguém. Aqui é igual o Juscelino Kubitschek, ele nem sabe quem é. Disse uma vez, no meu dicionário não tem a palavra medo, né? Eu assino embaixo o que disse o grande JK. Olha, faca. Faca é um belo livro, eu gosto muito do Ronaldo Correia de Brito, mas uma série, são contos, né? Belíssimos e tal, e o título Faca. Então, já que ele disse que eu não posso falar faca, faca! Tá bom? Me desculpe aí o desabafo, mas eu acho esse pessoal de uma mediocridade, né? Os rastaqueras, um bobalhão aí, né? Que não consegue, né? Se cair no chão, cai de quatro, não levanta nem com guindaste e volta à posição dos ancestrais. Então, esses nazifascistas querem me calar. Bobalhão, ninguém me cala, tá bom? Desculpe eu ter dizer isso a todos vocês, mas eu sei porque eles ficam ainda recortando, tentam, quer criar uma espécie de debate comigo. O sujeito não sabe nada. Você tem que debater com gente que tem conteúdo, não com faca. Faca. Ele diz que é faca. Faca, para mim, é isso daqui. É esse grande livro, viu? É um dos grandes escritores brasileiros. Nós temos muita gente boa, e tem um pós-fácil do Davi Arrigucci Júnior, grande crítico literário, professor de literatura. Me lembro do Arrigucci, o grande livro que ele tem sobre o Cortázar, desde os anos 70, acho que foi. Antes de eu ler Cortázar, eu li o Arrigucci, que saiu pela coleção Debates da Editora Perspectiva, faz tanto tempo, né? Depois que eu fui ler Cortázar, tal, isso deve ter sido 76, faz tempo, 77. Vamos lá, então, a nossa a nossa carne de vaca aqui da política nacional. Falando sério agora, vamos discutir as questões. Hoje, o ministro presidente do Supremo Tribunal Federal, vocês sabem que o Supremo Tribunal Federal tem presidência rotativa, né? É diferente dos Estados Unidos, por exemplo, em que o presidente é designado, o presidente da corte é designado pelo presidente da República, e fica lá a corte até quando ele permanecer como ministro da Suprema Corte. No nosso caso, não. Houve só uma mudança, isso durante a ditadura do Estado Novo, né? Mas de resto não. E atual o regimento, você tem uma presidência rotativa. Então, agora eu ministro Luiz Fux. Ele fez hoje um discurso, falaram, olha, vamos aguardar o discurso da reabertura do semestre aqui judiciário, vamos chamar assim, né? Eu li o discurso, no G1 tem na íntegra, tudo bem, falou uma série de questões, não vou fazer uma análise de discurso, poderia até fazê-lo, mas não é o caso,
Mas eu acho o seguinte, todos destacaram, todos os jornais falaram sobre isso, o Globo, o Estado, agora a Folha, né, dizendo que em meio a acusações, estou citando agora o Globo, por exemplo, em meio de acusações de Bolsonaro, o presidente do STF diz que Corte está atenta a ataques de inverdades. Sem citar o presidente da República, o ministro Luiz Fux afirmou que a harmonia e independência entre poderes não implicam impunidade de atos, né? Ou seja, então aqui ele faz uma série de observações diretas, claro, ao Bolsonaro, mas a questão que eu acho que eu gostaria de colocar com todo respeito ao ministro da Suprema Corte é que não basta palavras. Com Bolsonaro não basta palavras. Com um político republicano, democrata, sincero, que respeita a Constituição, sim. Mas o Bolsonaro está no campo nazifascista. Portanto, ele está fora do campo democrático e fora da Constituição, que ele odeia, tal qual como um bom nazifascista. Nesse caso, ministro, não adianta, só tem necessário ações. Por exemplo, uma delas, sugiro ao senhor não se encontrar com o presidente da República. O senhor quer um encontro entre poderes que até hoje eu não entendi, né? Ou seja, o presidente da Suprema Corte, o senhor, o presidente da Câmara, o presidente do Senado e o presidente da República. O senhor está sinalizando que vocês estão que há um acordo entre os chefes do Executivo Federal, do Judiciário Federal e do Legislativo. No caso, o Legislativo, o chefe é o presidente do Senado, de acordo com a Constituição, que é o presidente do Congresso. Mas tudo bem, o senhor coloca lá também o senhor Arthur Lira. Mas para quê? Enquanto ele desrespeita o STF, inclusive hoje voltou a atacar o ministro Luiz Roberto Barroso, de uma forma covarde, digna de um nazifascista, que sempre é covarde. É um covarde. Os ataques que ele fez hoje ao ministro da Suprema Corte, usando a linguagem sempre indevida em relação ao ministro Barroso. Não vamos nos esquecer que ele falou que o ministro era pedófilo, chamou de imbecil, né? E por aí foi. Hoje voltou a atacar. Então, o senhor está percebendo que esse não é o melhor caminho. O senhor está indo por um caminho e que o senhor legitima sem o querer, eu sei que não quer, mas acaba legitimando o discurso do nazifascista Bolsonaro, do genocida, do ladrão, do corrupto, do psicopata. Então, não tem de ter encontro. Só haveria uma razão desse encontro quando, primeiro, o presidente pedisse desculpas à Suprema Corte, que ele ataca sistematicamente, e através dos seus seguazes, os canalhas aí da rede, como ele fala, a expressão que ele gosta de usar, das redes sociais e tal, né? Pedisse desculpas ao presidente, ao ministro Luiz Roberto Barroso, que preside no momento o Tribunal Superior Eleitoral, que a presidência também é rotativa, vale destacar, né? E a partir dali, se houvesse também razão para esse encontro, 3 questões, portanto, que precedem, né? Uma, pedir desculpas à Suprema Corte, hein? A todos os ministros. 2, e em especial ao ministro Luiz Roberto Barroso. 3, só é para ter um encontro desse tipo se há razão para ter esse tipo de encontro. Caso contrário, eu não entendo o porquê disso. Isso se fosse uma situação emergencial, a pátria estivesse em perigo, tivesse uma invasão, alguma coisa gravíssima, que não é o caso. Ela está em perigo, mas não por invasão, mas pelos criminosos que ocupam o Palácio do Planalto, que o senhor conhece, inclusive, muito bem, porque o senhor é do Rio de Janeiro e Bolsonaro, apesar de nascer em São Paulo, fez carreira política no Rio de Janeiro. Então, o senhor sabe que ele é miliciano, que ele é ladrão, chefe das rachadinhas, sócio do escritório do crime, tudo indica, é uma questão que a gente pode até colocar num ponto de interrogação, é sócio, não é sócio, porque ele tinha relações muito próximas com o capitão Adriano, que foi executado até hoje. A Polícia Militar da Bahia não explicou a morte de Adriano, né? E essa é uma questão que o governador da Bahia também tem de esclarecer o que aconteceu na Bahia, porque ele foi executado. E os celulares, aí não tem nada a ver com a Bahia, tem a ver com o Rio de Janeiro. E os celulares, já foi analisado todos os celulares da segunda, que estavam lá na casa, e outros, o celular da segunda esposa do Adriano, né? Tudo isso são questões que são colocadas. E o ministro Luiz Fux, até por proximidade, ele foi também do TJ do Rio, depois foi do STJ, né, e depois foi para o STF. Né? Eu já ouviu falar, ou sabe, dessas atividades pregressas do criminoso Bolsonaro, que não tem currículo, tem capivara como um bom criminoso, né? Então, eu acho que essa ação do ministro, por exemplo, a própria fala de hoje, ela, tudo bem, eu achei interessante, mas não basta, ministro, é necessária ação, 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 ação. Os presidentes do TSE, vários, desde até 88 para cá, fizeram um documento importante que tem que ser registrado, ou seja, de defesa da urna eletrônica, que estão de parabéns.
né? Ou seja, estão mostrando que é uma farsa, não existe fraude, a urna é auditável, né? Isso é uma coisa importante, porque o presidente da República e seus seguazes estão criando um clima de guerra civil no Brasil, e isso é muito grave, isso é muito grave. Ou seja, eles hoje disse, teremos uma farsa o ano que vem. Pô, quando ele está falando isso, ele está estimulando aos fanáticos, né, para que cometam atos fora da lei, rompendo o coordenamento legal, caramba. Isso é um absurdo. Né? E ele faz isso, já fez no sábado, fez no domingo, na manifestação, aí fez no sábado. Olha, no sábado, olha a loucura que nós vivemos. É que a gente vai se acostumando à loucura, não é verdade? Até o meio de adaptação, né? De sobrevivência. No limite, né, eu lembro os clássicos, o Primo Levi sobre o campo de Auschwitz, tal, você acaba se adaptando, ou os campos de trabalho forçados aí, Contos de Colimar, que é a obra-prima máxima disso tudo. Mas aí ele foi reinaugurado o Museu da Língua Portuguesa. Puxa vida, tá? Dois ex-presidentes da República brasileira estavam presentes, o presidente de Portugal estava presente, e o presidente do Brasil não estava, estava numa motociata. Pô, é inacreditável. O mundo inteiro, sabe? As pessoas falam, puxa, a nossa língua, caramba, os dois ex-presidentes da República presentes, o presidente de Portugal presente, o presidente do Brasil onde estava? Numa motociata. É inacreditável o desprezo. Queimou a Cinemateca, já virou assunto de museu, ninguém fala. Não, virou, ninguém tá falando mais, esqueceram da Cinemateca. É um negócio inacreditável. Hoje teve o ministro do Turismo, foi falar sobre cultura. É um negócio assim, no encontro de países importantes, lá, acho que se não me engano foi do G20 e tal, alguma coisa assim, mas fala de cultura e fala um monte de bobagens. É aquele sanfoneiro, não é porque tocar sanfona não tem cultura, porque Luiz Gonzaga criou o forró, é um gênio da raça. Luiz Gonzaga. Mas esse, fica o tal de Gilson Machado, algo parecido, fica tocando sanfona, tinha uma banda de forró, foi presidente da Abratura agora de turismo, e como nós não temos ministro da cultura, ele foi falar sobre cultura brasileira. É um negócio de cultura brasileira. E só falou bobagem. Só falou bobagem. Um negócio absurdo. A vergonha que nós passamos, né? Porque o mundo inteiro fica vendo. Não tem jeito. E o caso do Museu da Língua, tem o presidente, poxa, estava o presidente de Portugal, caramba, não é possível, você precisa ter respeito. E eu estou citando o Estadão, o Estado de São Paulo, o presidente de Portugal foi a Brasília, foi o senhor Marcelo Rebelo de Sousa, foi se encontrar então com o Bolsonaro, motivo de educação, um presidente educado de Portugal, né? Foi receber, foi ao Palácio, como toda a comitiva de Portugal estava com máscara, o criminoso Bolsonaro sem máscara, e na foto oficial o criminoso está ouvindo o presidente de Portugal falar, você pressupõe, né, pela foto, e você vê até um certo ar de desprezo, ou de dificuldade de entendimento, que nós estamos falando que alguém que tem sérios problemas cognitivos. Veja a entrevista no meu canal da Olga Curado. Ele tem sérios problemas cognitivos, ele não entende certas coisas. Eu digo porque nisso eu sou especialista com o criminoso. Fiquei 40 minutos com ele, ele não entendia. Né? Chegou um momento, falei, vou desenhar, vou fazer alguma coisa. Não sei, ele não entende o que a gente fala. E esse homem é presidente da República. Aí o presidencialismo imperial, aí tem uma outra discussão, mas um dia vamos chegar a isso. Então, o que acontece com esse homem é um perigo, porque nós estamos tendo agora um novo surto, quase não sei se a expressão correta é essa, vou conversar no meu canal essa semana com especialistas nessa área, se é um novo surto ou não, mas o que está ocorrendo no Vietnã? O Vietnã, na primeira onda, deu tudo bem, conseguiu controlar, fez um trabalho exemplar o Vietnã. Agora, com essa variante, a coisa está sendo bombástica no Vietnã. Na China, hoje mesmo no noticiário, todos preocupados. A pergunta que eu fico é se isso é um novo surto ou não, o que essa variante pode trazer, como é que as vacinas existentes podem combatê-la e se nós voltaremos a ter uma situação próxima ou igual ao que tivemos na segunda onda, especialmente para nós, segunda onda, que foi o primeiro trimestre desse ano. O que vai acontecer no mundo? Que reflexo isso vai ter na economia mundial, nas nossas exportações, importações, na nossa economia, na nossa saúde pública? É isso que interessa, meu Deus do céu! É isso. O que esse homem está falando, esse criminoso? Nada.
Então, nós estamos passando por um momento complicadíssimo, porque, né, porque se isso ocorrer realmente, a preocupação que, no caso da Ásia, estão tendo agora com as variantes, e o caso do Vietnã é exemplar. Por quê? Porque eles fizeram tudo direitinho. A tal tarefa de casa, a lição de casa, fizeram tudo bem, né? Conseguiram controlar, agora não. Né? Então, há um temor no mundo, há um temor de que nós possamos voltar e dar um grande salto para trás. Né? Aquilo que já foi feito em alguns países, de certas liberações, etc., ser tudo interrompido, né? E ter todos os cuidados agora em relação a essas variantes, que ninguém sabe que os efeitos são duros, a transmissão muito rápida, pega, é impactante nos contaminados. Então, tudo isso são coisas importantíssimas de serem tratadas, mas não. Então, enquanto isso, ele está preparando, aí é uma coisa que eu bato nessa tecla, falo, e vocês são testemunhas. Eu estou sempre fazendo referência aqui ao ministro Fux, que é o presidente do STF, inclusive vale destacar que dos 10 ministros do STF, que temos uma cadeira vazia, né, do ministro Marco Aurélio, 9 assinaram a Carta em Defesa das Urnas Eletrônicas. Aí uma pergunta a vocês, aquela pergunta aqui, facílima aqui, né? Qual é o único dos 10 ministros que não assinou a carta, o documento em defesa do voto da urna eletrônica e do sistema atual que vigora no Brasil? Qual? Só pode ser um, né? Quem? O Cássio com K, não é a Carolina com K, do grande Luiz Gonzaga. Não, é o Cássio com K, Cássio não assinou. Que vergonha, né? Que vergonha. Mas esse pessoal não tem vergonha. Mas vergonha. É o pedágio, porque sabe o que vai acontecer? Eu conheço a história, já vi tantos. Vai passar, o Bolsonaro vai sair, vai para a lata de lixo da história, e a vida segue. Ele depois vai ter uma carreira, creio que ele vai cair em si, vai buscar ser efetivamente o ministro supremo, vai estudar, primeiro precisa estudar, né? Vai estudar, né? E vai ter uma postura de ministro da Suprema Corte, que o que importa são os autos, não compromissos políticos. Isso aqui é claramente pagando pedágio, e pagar pedágio é agradar o Bolsonaro, o que não deveria ser assim, né? Se tivesse outra postura, mas infelizmente é essa a realidade que nós temos no Brasil. Mas o Bolsonaro, portanto, ele vai solapando as bases da democracia brasileira, e o fez com eficácia durante 30 anos de vida parlamentar, porque o que ele está fazendo agora não é surpresa para ninguém. Ninguém vai dizer que isso que é surpresa, porque não é. 2 anos de vereador, 28 anos de deputado federal, ele fez isso inúmeras vezes, em entrevistas, em discursos, né, defendendo a ditadura, mas qual é a questão central aí? E eu cantei essa bola já lá atrás e tenho retomado essas questões nos nossos últimos encontros. Quem está no poder hoje? São os gorilas. Gorilas é uma expressão que nós usávamos comentando. Os mais extremistas da ditadura militar eram chamados de gorilas. Então, tem exemplos patéticos, no caso da censura, no caso do uso da violência e da repressão de manifestações de rua, da tortura, da morte, do desaparecimento de centenas de brasileiros. São os gorilas, tal. É a extrema da extrema-direita, né? Que marca um período tenebroso da história política brasileira, né? Esses gorilas estavam corporificados no momento do governo Geisel, que falava da distensão lenta, gradual, segura, que leva depois à abertura do Figueiredo em 1989. Aí vem a anistia, né, em 89, aos presos políticos, caçados, banidos, exilados, quase todos, e depois todos são efetivamente anistiados, e as eleições de 1982 são muito importantes. Nesse espaço de tempo, os gorilas, que eram os frotistas, queriam sabotar a distensão e a tentativa de golpe, né, de 12 de outubro de 77, que foi fracassada, era o feriado em Brasília, né, foi fracassada essa tentativa de golpe. O Silvio Frota, então ministro do Exército, tentou dar um golpe de Estado, e o Geisel chamou os comandantes, eram 4 exércitos da Brasília, e quem estava recepcionando no aeroporto a chegada dos comandantes, sabe quem? Ustra, mas os comandantes não foram para o Forte Apache, sede do Ministério do Exército, apelidado de Forte Apache, foram para o Palácio do Planalto, né? E quem era o capitão à época no gabinete de Silvio Frota? O Heleno.
Ô, general Heleno, esse sujeito patético aí, que está até hoje aí no Palácio do Planalto. Então, o curioso, que eu chamo de Quasímodo, né? O Quasímodo do Palácio do Planalto. A questão que se coloca, portanto, nesse momento, é que é a extrema-direita, com um perfil fascista. Eu não li, eu prometi ler, estou devendo, o manifesto do general Frota. Isso tem nos jornais de época e tem no livro dele, Ideais Traídos. Eu tenho aqui, vou ler por uma hora tal, para vocês, que foi publicado no dia seguinte, no dia 13, o Geisel defendia isso, que publicasse até para mostrar, né, quão malucos eram o Frota e os frotistas, que queriam dar um golpe de Estado e transformar o Brasil numa Argentina, que tinha dado o golpe em março de 76, o golpe do Videla e tudo aquilo que a gente sabe que aconteceu depois na Argentina. Foi a ditadura mais trágica de várias ditaduras que teve a Argentina no século XX. Bem, eles queriam reproduzir isso aqui no Brasil. Então, o Bolsonaro é isso, a cabeça dele é frotista, né? Ele tem a cabeça do extremismo, né? O culto que ele faz ao lustro e aos torturadores e assassinos, aos covardes, né? Aqueles que envergonham a farda do Exército, em especial, né? Porque tinha também os torturadores da Marinha, o Senimar, meu Deus, lembrar do Senimar, né? Olha, o que eu posso, depois uma hora, um dia aí, em um outro encontro, a gente ficar historiando todo esse trabalho. Pega um livro lá, o Brasil Nunca Mais. A expressão o Nunca Mais vem do relatório da Argentina, aquela que o Ernesto Sábado, na gestão Alfonsín, né, coordenou a comissão e foi publicado, que é terrível, que é aquela barbárie, que assim, né, puxa, aquilo quando você lê, acaba teu dia, né? E no Brasil, e aí tem a ver com a grande figura fantástica de Dom Paulo Evaristo Arnes, né, foi publicado aqui, o Brasil Nunca Mais, aí você vê tudo aquilo, a barbárie que nós vivemos. E essa barbárie eles querem retornar. No século XXI, na terceira década. É um absurdo? Mas não para os nazifascistas, não para o Bolsonaro, não para toda aquela quadrilha, são corruptos, são ladrões, né? E advogam essa extrema-direita, né? Eu vi até hoje, lendo aqui, os militares que aparecem nas redes sociais, falando, escrevendo, isso não pode pelo regulamento, mas ninguém pune. O general Paulo Sérgio, e aí? Mas ele não puniu o Pazuello, sequer com advertência verbal, que é mais leve, não fez absolutamente nada. E os outros continuam nas redes sociais. E o brigadeiro de festa infantil da aeronáutica, que é um brigadeiro patético, outro bobalhão, o bobalhão da aeronáutica, né, fica fazendo comentários que não pode. Agora, como um bobalhão faz comentário de político, brigadeiro rançoso de festa infantil, sabe aquele negócio que você percebeu que a manteiga estava rançosa, você quer disfarçar e jogar fora? Bem, como que ele pode punir os oficiais, por exemplo, se fosse o caso, se ele faz comentário político? Não pode. Está violando o regulamento das Forças Armadas e cada uma das armas, né? E aí, tendo como ministro da Defesa o Capacho. Não vamos nem chamar ele de Braga Neto, é o Capacho Neto. O Capacho Neto, que tudo que o capitão terrorista fala, ele faz em troca de grana, porque está ganhando um salário a mais, uma graninha ali, outra colar. O Bolsonaro comprou o lado podre das Forças Armadas e, para alguns, abriu a corrupção, inclusive os da reserva, né? Então, nós estamos vivendo uma situação, está claro o cenário. Ele continua atacando o ministro Fux, por mais boa vontade que o senhor tem, boa vontade. Está querendo se antepor aos ataques do Bolsonaro às instituições, não adianta só a palavra, é necessário a ação. E a ação é deixar bem claro que o senhor não se encontra com o chefe do Executivo Federal antes que ele peça desculpas ao Supremo, aos ministros do Supremo atacados, né? E passe a ter um outro tipo de comportamento, porque senão não tem papo. Ele continua avançando. O senhor imagina que vai ocorrer o quê daqui a pouco? Vai correr choque de brasileiros com brasileiros. E o que ele está fazendo, o Bolsonaro? Ele está querendo avançar o sinal agora, porque a CPI volta aos trabalhos agora, essa semana, os trabalhos de depoimentos. Amanhã, por exemplo, vai pegar fogo, e aí começa. E vai estar presente lá o criminoso Flávio Bolsonaro, que é um crime, na família é uma quadrilha, né, chefiada pelo pai, o DNA é bom, né, e ele, o Flávio vai estar lá na CPI agora ele tem
um assento na CPI, né? E ele vai estar lá para tentar conturbar as sessões. Pode registrar as perguntas, as respostas, as falas, mas ele é bobalhão também, ele é medíocre. O bom é que ele é um idiota. Porque se fosse um cara esperto, aí eu estaria muito preocupado. Então, eu presumo que o senador Omar Aziz, presidente do CPI, vai pôr ordem na casa, assim como vice-presidente, o relator, e não vão cair em provocação do ladrãozinho, porque ele é o ladrãozinho né, das rachadinhas, do Queiroz, tal, né? Ele vai estar, o ladrãozinho, o Flávio Bolsonaro vai estar lá, o da mansão de chocolate, que todo mundo já esqueceu, eu não, que ninguém sabe como ele comprou a mansão de chocolate, o ladrãozinho. Então, nesse cenário, o Bolsonaro desesperado que a CPI está fazendo um brilhante trabalho, e eu sempre a defendi, e a CPI fez um excelente trabalho mesmo. E eu sempre falei, não vai acabar em pizza. E muita gente, vai acabar em pizza, essa semana não foi boa, perderam foco. E eu dizia, vocês não estão entendendo nada. Eu estava certo. A história mostrou recente que eu estava certo, né? Mostrou todos os crimes, o crime de Manaus, que não dá, os Mengueles brasileiros têm de pagar. Os doutores Mengueles brasileiros têm de pagar. Não é possível o que fizeram em Manaus. Não só lá, mas estou citando Manaus. Né? Mostrou a questão do Tratikov, mostrou que havia uma conspiração realmente contra a vacina, falou da imunização do rebanho, toda a loucura daquela história, tudo aquilo foi falado, repetido, foi provado. Agora está na corrupção. A Covaxin só não foi comprada por causa do Luiz Ricardo Miranda, que falou, opa, tem corrupção, e a CPI fez aquele barulho, senão seria comprado. E as tentativas que já foram mostradas, eu quero ver o reverendo, em nome de Jesus, Deus no comando, eu quero ver o reverendo depondo, o reverendo, nesse dia vai ser aquilo, aguardem o reverendo, ele é reverendo, eu sou papa. Né? Então, o cenário está desenhado, agora ele vai para o golpe. Ele vai para o golpe com os frotistas, porque os frotistas ganharam. Perderam em 1977 e ganharam em 2018. E o engraçado, que perderam na tentativa de golpe e ganharam nas eleições, fraudando o eleitorado brasileiro, que muitos que votaram no criminoso Bolsonaro votaram na ilusão, né, de que ele ia combater a corrupção, era nova política, nada. Ele é o pior da velha política. Né? É o pior da velha política, além de trazer a extrema-direita nazifascista do Exército, que sempre esteve lá, estava nos anos 30. Tinha oficiais integralistas, muitos oficiais integralistas, né? E que foi percorrendo a vida do Exército até ser derrotada, né? no 12 de outubro, perdão, acho que uma hora eu falei setembro, viu? Perdão, no 12 de outubro de 77, mas sempre estava por ali. Né? E não foi levado a sério. Esse é o erro que eu sempre tenho falado. Mudar o currículo militar, mudar a forma de promoção, rediscutir o papel das Forças Armadas, termos uma política de defesa, criarmos uma Guarda Nacional. Tudo isso é fundamental. Mas para amanhã, para hoje, é estar atento. Se nós continuarmos desse jeito que estamos, achando que é possível conciliar com o Bolsonaro, é necessário mudar esse comportamento antes que seja tarde demais, porque o golpe na cabeça do Bolsonaro está pronto. As condições ele está criando. E cabe à sociedade civil, à Constituição, aos democratas resistir ao nazifascista Bolsonaro, ao genocídio. Isso é fundamental, sob risco de nós termos uma guerra civil no Brasil. E isso não é... Olha, a gente vai duvidando. Quem imaginaria que nós teríamos quase 560 mil mortos com a pandemia? Ninguém, né? E já estamos nesse número. Então, não duvide, nós estamos num governo de frotistas, de reacionários, ladrões, corruptos e gente que odeia a Constituição, a democracia e as liberdades. Que a gente nem pode falar, faca! Opa, voltei a falar faca aí, estou com medo. E volto a indicar o livro. Que eles queriam ler, esse não lê nada, né? Faca do Ronaldo Correia de Brito. É assim, vamos em frente, né? Se você gostou dessa e de tantas outras lives do meu canal, está entre os 626 mil inscritos, muito obrigado mesmo. Indique a uma amiga, um amigo, o canal do YouTube, o Marco Antônio Villa, diga para ativar o sininho, que são com as novas postagens, que avisa as novas postagens, coloque like no que vocês gostarem e utilize. Vocês muito bem fazem a página dos comentários, né? Lembro das nossas entrevistas, vão assistindo, nós temos um elenco muito grande, citei hoje, assistam a entrevista do professor Francisco Vefort, né, que lamentavelmente faleceu, um grande brasileiro, um estudioso, né, desde os anos 60, eu fui
seu aluno, aprendi muito como aluno e lendo os livros do professor Francisco Beaufort, e tive um imenso prazer em entrevistá-lo. Veja no meu canal. Cliquem também no clube. Nós criamos um clube que é justamente contra os facas. Né? Entra lá, clique lá no clube. Nós criamos uma série de conteúdos exclusivos, sempre nesse sentido de qualificar a reflexão e também enfrentar o nazifascismo, que não é tarefa fácil. Nós vamos continuar até a vitória final, e seremos vitoriosos, mas é importante. Entre lá, clique lá no clube de membros, lá tem todas as informações. No Twitter, vocês podem me seguir pelo Vila Marco Vila, no Instagram, @Marco Antônio Vila Oficial, e na plataforma de cursos, www.cursodovila.com.br, vocês encontram todas as informações sobre os 3 cursos que oferecemos, ou seja, História Política das Funções Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil, o que é fascismo, né? Basta acessar www.cursodovila.com.br. Última vez, faca! Nos encontramos amanhã. Até!